Por que nós resolvemos fazer o crossover, além do fato de que a gente era fã do personagem? Justamente para os dois não fazerem a mesma história. Isso. Olha só, você tem, como eu disse, uns 5 ou 6 caras, sem contar o pessoal da internet, que está fazendo material antigo. Imagina se os 5 ou 6 decidem fazer a mesma história. Pô, o fã vai falar, cara, tem trocentas histórias do mesmo personagem e os 6 fazem a mesma história? Não dá, não dá. Então a gente tem conversado, eu faço essa, você faz aquela, justamente para não... Cara, o material ninguém conhece, aí vai conhecer demais. Então cada um faz um pedacinho das histórias e o fã fica satisfeito. E aí, ninguém precisa atropelar ninguém, né, cara? Dá pra gente chegar num acordo e a gente faz uma seleção de histórias boas, né? E todo mundo sai ganhando, né? Se fosse o contrário, o Heróis Esquecidos 1 nunca teria sido publicado, né? Do jeito que eu publiquei. Porque na época, quando eu lancei o Zero lá na GBSP Festival, né? No ano passado, comentei com o Wilson, com o pessoal lá, e eles me mostraram, tinham acabado de lançar a mesma história, né? Do Defensor Destemido contra o Bigodinho lá e tal, e eu falei, puxa vida, né, eu não vou fazer, né, porque é a mesma história, né, já lançaram, né, mas aí era uma judiação, porque o material estava quase pronto, né, e aí eu falei, puxa, cara, eu vou fazer de um jeito diferente. Aí eu resolvi inserir uma série de artigos, né, de paratextos e tal, para enriquecer a edição e tornar ela um outro produto, né. E olha só que coisa, né, eu estou imprimindo esse número 1 da Heróis Esquecidos pela terceira vez agora. Ela esgotou de novo durante o evento, agora no GP legal. número 4, né. Esse é um exemplo de conversar e resolver as coisas. Eu já tinha preparado a origem do personagem e o Leandro já estava com essa história pronta. Aí nós começamos a conversar e eu falei, que nome você vai usar? Aí ele falou, eu vou usar o nome de Destemido, porque todo mundo chama ele de Daredevil, Demolidor. Eu falei, olha, eu vou ser sincero, eu odeio tanto aquelas edições que a JEP fez com o Demolidor chamando ele de Defensor Destemido, que eu vou usar Defensor Destemido, porque eu acho o nome legal, mas as edições foram de uma fase do Demolidor que estava muito ruim. E nós acabamos combinando o Defensor Destemido. Então o Leandro me disse, eu já tenho ele todo letreirado como Destemido, eu vou mudar para Defensor Destemido. Então quer dizer, crossover começou ali, bicho. O crossover das editoras começou ali. Olha aí, pessoal. Olha só essa página à direita aqui, que tem o Homem-Bala, né, no título. Olha o primor do desenho do Mike Raboy para a época, né? Ao contrário do desenho do Cici Beck, que ele impôs esse estilo mais caricato, mais cartunesco, né, no Capitão Marvel, as histórias do Capitão Marvel Jr. tinham uma pegada muito mais realista, né? Tudo tinha um visual mais realista, né? E o desenho do Mike Raboy era perfeito, né? Perfeito, esse tipo, né? Bem realista, né, cara? Sim, bem realista. O nível de detalhe nesse quadro aqui, né? O quadro menor aqui no página. Então, olha o nível essa coisa de luz e sombra dele era demais, né, cara? Depois que ele sai do quadrinhos tradicional, ele vai fazer Flash Gordon. Então realista sucesso, que era. Né? Ele faz Flash Gordon. Que bacana. E as cenas de ação também, né? Você vê aqui, por exemplo, aqui o Tom Marvel Jr. aqui, ó, na sequência aqui, né, ó. E depois pra direita. Cara, muito bacana. Muito bom. O nível de arte, né, desse material. Exato. E ainda mais pra década de 40. Exatamente. É aquilo que vocês comentaram, né? Não se tinha muita referência, né? Sim. Porque até o cinema, na época, ainda tava... O cinema sonoro ainda fazia o quê? 10, 15 anos tinha... Tava pegando no branco ainda, né? Na década de 40, acho que os 3 mais realistas para quadrinhos eram o Eisner, que ainda estava produzindo alguma coisa de gibi, o Lou Fine, que trabalhava com o Eisner, que era e o Mark Raboy. Né? E o Mark Raboy, eles eram os caras realistas. Tanto que o Lou Fine é o primeiro rei dos quadrinhos. Antes do Jack Kirby existe o Lou Fine. E o Kirby trabalhou com o Lou Fine também. Então, quer dizer, os quadrinhos, quando eles surgiram, quando o Super-Homem estourou, você pode ver que eram
relativamente caricatos, mas a evolução para um quadrinho um pouco mais moderno foi muito rápida. Nos anos 40, eles já estavam com uma qualidade gráfica, de narrativa gráfica super evoluída, porque todo mundo resolveu fazer quadrinho e um foi absorvendo o que o outro tinha de melhor. As histórias de terror dos anos 50, quando a gente olha, especialmente as da Atlas, foram as que influenciaram também os quadrinhos nacionais de terror. Eu acho um barato que os grandes desenhistas brasileiros, eles usavam essas revistas que aqui no Brasil saíam pela La Selva como base para o quadrinho nacional também. Claro que nos anos 60 eles já tinham evoluído bastante, mas nos anos 50 as da Atlas eram a que usava-se mais. Essa história aqui é da EC. Essa história é da EC. Mostra aí de novo, por favor. Essa história é da EC. Boa. Essa outra história aqui também é da EC. E essa história aqui, que é uma das primeiras de terror da EC, ela é uma das primeiras histórias da EC, de zumbi. É a primeira história de zumbi da EC. Ela saiu numa revista que era de super-herói ou super-heroína, chamada Moon Girl, e depois a EC não se preocupou em renovar o copyright. Então, por exemplo, as revistas da EC, até quando eles começam, isso que eles chamam de quase nova direção, né? Essas histórias, eles nunca mais se preocuparam de renovar o copyright. Estão praticamente todas em domínio público. Mas as de terror e tudo mais, a gente pega uma aqui, uma outra ali, mas em respeito, né? Porque o Bill Gaines, ele incentivava muito os fãs a participarem do mundo da EC, então a gente usa uma coisinha ou outra. Existe nos Estados Unidos, basicamente, nesse momento, 3 editoras publicando a EC. 4. Nós temos a Taschen, está publicando aquelas edições maiores do que a gente, quase do tamanho da gente. Né? A Dark Horse está publicando as edições da EC coloridas, seguindo a publicação original. E a Fantagraphics publica as edições da EC por autor. Então você tem uma edição só do Hollywood, você tem uma edição só do Joe Orlando, você tem uma edição só do Al Williamson, e tem as edições da Unipress, que é onde eles usam o logo da EC com histórias novas. Então, realmente, a EC hoje... Nem considero esse material da Uni, cara. Eu acho muito ruimzinho. É meio fraquinho, mas eles fizeram um acordo, usam o logo e fazem histórias novas. Porque hoje tem que tomar cuidado, não pode... Alguém pode ser agredido com uma história de terror, né? Então tem que tomar cuidado, né? Olha, isso é curioso, porque quando as histórias de terror foram liberadas no começo dos anos 70 lá nos Estados Unidos, novamente amarrando com seu livro, o livro do Sedução dos Inocentes e tudo mais, depois que passou essa fase, a Marvel e a DC resolveram entrar na onda. Não só a Marvel e a DC, a Charlton e tudo mais. A Marvel optou por trazer os monstros da Universal, o Tumba de Drácula, o Lobisomem, o Motoqueiro, Fantasma, Múmia Viva. E a DC optou por trazer histórias de terror clássicas e também ressuscitar os personagens dela como personagens de terror. Você tem o Spectre, você tem o Vingador Fantasma, que é o Phantom Strange, o Kirby lança o Desafiador, o Kirby lança o Demônio. Por quê? Na década de 70, lá para 72 até 76, os gibis americanos estavam vendendo muito mal. O que salvou a DC foram as revistas de terror, basicamente. A gente não conhece muito aqui, porque a Ebal publicou muito pouco. A Ebal publicou algumas coloridas lá, de assombração. Exatamente, né? Por quê? Porque o pessoal conhecia terror pela Warren. Eles conheciam terror pela Warren. Então, como esse material da Warren é bom, né, cara? Maravilhoso. Vamos falar a verdade, né? É fantástico. Maravilhoso.
alternar aí para responder? Esse lance de direitos autorais, né, de domínio público, algumas licenciantes, algumas detentoras, né, dos direitos autorais, tipo a King, né, e outras, eu não sei se por motivos financeiros ou o que aconteceu, tem um prazo que você tem que renovar esses direitos, né? Parece que em 1977 eles deveriam ter renovado, alguma coisa assim. Tem algumas datas limites. E no caso do Flash Gordon, por exemplo, as primeiras histórias eles esqueceram ou preferiram não renovar, né? Então essas histórias, as iniciais, estão em domínio público, embora você não possa usar o nome Flash Gordon em exposição na capa, porque ele é uma marca registrada, né? É o mesmo caso do Buck Rogers, né? Como eu até falei aqui numa outra live, eu estou produzindo material, né? Ele vai sair em breve, né? A primeira aventura dele, de janeiro, começa em janeiro de 1929, né? Do Buck Rogers, ela está em domínio público porque chegou naquela data limite e tal, né? Mas da mesma forma, o nome não pode ser usado na capa porque é uma marca registrada, né? E aí isso dá um problema lascado, né? E eu não quero mexer com gente graúda porque eu não tenho como aguentar o tranco, né? Defender, né? Mas, ó, eu vou dar um exemplo do que o Leandro está falando, a questão da data limite. A data limite, originalmente, eram 56 anos, eram 28 anos, renovável por um segundo período. Então, a data limite era 56 anos. Aí teve uma grande companhia que tem um personagem que tem umas orelhas assim, chamado Mickey Mouse, que resolveu usar o quê? Eu não sei se o pessoal conhece uma cantora que ficou muito famosa na década de 60, chamava Cher. Ela fazia dupla com um cara chamado Sony. O Sony se tornou um deputado americano. E aí o Sony resolveu fazer o seguinte, quando chegou na época dos 56 anos, o Sony tinha um projeto para que pudesse renovar as músicas por um pouco mais o período. Aí a Disney usou esse projeto do Sony, e a gente chama isso aqui no Brasil de Jabuti. A Disney usou esse projeto do Sony para renovar por um terceiro período de 28 anos. Por isso que o Mickey teve, no caso, o copyright dele extinto tecnicamente alguns anos atrás. Isso. E quando você pega, por exemplo, a maioria dos personagens clássicos que a gente começa, esse período que de 28 virou 56 e depois foi para 96 anos, está chegando quase ao fim. Daqui a 10 anos, praticamente, personagens como o Super-Homem, como o Batman, vão estar em domínio público. Se você pega o Super-Homem, o copyright é de 38. 38, você tira 4 anos, em 2034, a primeira história do Super-Homem vai estar em domínio público. Em 2035, a do Batman. Em 2036, vai Mulher Maravilha. Tudo que você pensar, Namor vai estar em 2034, em 35, Tocha Humana, 2000, são tudo de 39. Agora, o que o Leandro falou, você não pode pôr Tocha Humana na capa. O nome Tocha Humana você não vai poder ser marcado. É infração de marca, né? É marca. Que é o que acontece com o que eu e o Leandro estamos publicando. Quando a Marvel é detentora do nome Capitão Marvel, mas ela não é detentora das histórias do Capitão Marvel original. Então, essa história, a Marvel e a DC não são detentoras. Por quê? Porque a Marvel, ela aproveitou o nome. O nome, quando a Marvel pegou, não estava em domínio. Então, ela pegou o nome. Ela pegou o nome Ghost Rider, que é um motoqueiro fantasma. Ela pegou o nome Demolidor, Daredevil. Esses nomes, quando ela pegou, o nome ainda não estava em domínio público. Então ela resolveu usar o nome. Ela usou o nome e criou novos personagens. Como aconteceu com o Flash. Você tinha o Jay Garrick, vulgarmente conhecido por Joe Ciclone aqui, e o Barry Allen. Então o que acontece? Eles falaram, vamos usar o personagem Capitão Marvel, mas vamos fazer o Barry Allen. Então você teve o Marvel, que é o copyright que hoje é a Capitã Marvel, vamos chamar assim. O Ghost Rider a mesma coisa, o Demolidor a mesma coisa. Então o que o Leandro falou é o seguinte, você vai poder usar o boneco do personagem, você vai poder usar o logo do Super-Homem com aquele logo original triangular, mas você não vai poder usar o logo atual, que é meio Curt Swan. Então existem esses truques aí. Não se inscreveu ainda?
tá perdendo tempo, se inscreve agora. E eu deixo, dicas de vídeos mais antigos do canal, me ajuda aí. Assista um desses vídeos, deixa um like lá também. Sem mais delongas, fui!